Eu tenho certeza que Deus separou esse dia para te abençoar. E se você veio aqui, não foi por coincidência. Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. E hoje nós estamos vivendo uma época de muitas atividades, de correria total, onde a população é uma população a jato. As crianças e os adolescentes estão sendo saturados de informações. Para você ter uma ideia, hoje uma criança de 7 anos de idade tem mais informações na sua cabeça do que o imperador de Roma no auge de Roma. As pessoas estão, os adolescentes, as crianças estão assim, cheio de tarefas, cheio de situações que imponham para elas e elas não estão dando conta dessas coisas. E o que está acontecendo com a nossa geração? As pessoas estão desenvolvendo, segundo Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado. E muitos médicos estão confundindo essa síndrome com a imperatividade. Não, ele é imperativo. Não é isso. É que hoje, devido a tantas informações que a gente quer dar às crianças, aos adolescentes, eles estão desenvolvendo essa síndrome do pensamento acelerado. E as crianças estão estressadas, elas estão repetindo os mesmos erros, elas não estão conseguindo desenvolver uma qualidade de vida sadia. E elas vão se tornar quem? Os adultos, que somos nós hoje, né? Vão se tornar pessoas que estão vivendo a depressão. A gente sabe que a doença do século hoje é a depressão. Você vê pessoas que têm muito dinheiro no banco, né? Tá com a conta abarrotada, mas está querendo dar tiro na cabeça. Por quê? Porque, na verdade, não tem saúde emocional. Está totalmente equivocada quanto que é uma qualidade de vida. E hoje, nesse mundo acelerado, o que está acontecendo? Os pais, eles querem sempre compensar os filhos pela ausência de tempo, né? Hoje você vê que os pais, eles querem dizer sim para as crianças para compensar a falta de tempo que eles têm. Então, tudo que você diz sim, sim, cresce uma criança e ela vai virar um adulto mimado, cheio de vontade. Que muitas vezes esse adulto é você, que é mimado, cheio de vontade, que só gosta de ouvir um sim, né? Mas eu quero dizer para você, o que nos faz crescer não são os sims, são os nãos. O que nos faz desenvolver na vida não são as facilidades, são as adversidades. Você quer ver um exemplo? As pessoas que malham, né? Que têm um corpo forte, assim, tipo o pastor Sally, né? O que faz um músculo crescer é a resistência. Então não é a facilidade. E hoje nós estamos vivendo esse mundo onde as pessoas estão desenvolvendo, sabe? Elas querem abraçar o mundo com as mãos. E não acontece, não pode acontecer isso. As pessoas querem ser as mais ricas do cemitério. E elas querem ser o trabalhador, o top dos trabalhadores vivendo num leito de hospital. As pessoas estão confundindo qualidade de vida. A população, infelizmente, ela tomou um rumo errado, onde elas acham que trabalhar, eu tenho que conseguir, eu quero mais, e na verdade elas estão sofrendo, adquirindo doenças psicossomáticas, síndrome do pânico, é o que a gente tem visto direto por aí. A pessoa está com estresse, cheio de coisas, porque ela quer fazer tudo. Aí a criança, de manhã, põe no curso de inglês, à tarde vai para a escola, natação, não sei o que, enche a criança de informação, que a criança deixa de ser criança. Eu sou da época, e olha que eu sou quase um adolescente, que as crianças brincavam na rua, de pé na lata. Quantos lembram dessa brincadeira aí? Lembra, né? Esconde, vivia, sabe? Era uma coisa gostosa, ficava cansado, ia lá na água da torneira e bebia. Hoje não pode, água mineral, né? Meu irmão, a gente era feliz. E as pessoas hoje estão vivendo nesse mundo. E o que está acontecendo? Nós estamos transferindo essa relação que nós temos com a humanidade, essa relação que nós estamos tendo com o mundo, para Deus. A correria, o estresse, faz com que a gente venha desfocar do principal e ficar focado no secundário. Nós precisamos focar no principal. Deus te chamou para ser uma pessoa feliz e sadia, amém? Diga à pessoa que está do seu lado, Deus te chamou para ser feliz. Agora dá um sorriso para ele assim, olha. Tá vendo só? Isso!
Deus te chamou para ser feliz. Muitas vezes nós estamos tão atarefados que estamos confundindo o que é qualidade de vida. E dentro disso, querido, eu queria compartilhar com você nessa noite sobre o seguinte tema: quando Deus responde não. Sabe por quê? Nós queremos sempre o sim. Nós queremos sempre o mais. Muitas vezes nós somos como essas crianças mimadas, que quando ouve não, bate o pé. Eu tenho um filho de 3 anos e um de 5. Eu sei muito bem como é essa história. Hoje eu estava trazendo um dos meus filhos da escola, e o caminho da escola para casa é perto de um Bob's. Olha só a bênção que Deus me deu. Então ontem eu fui levar a minha mãe no aeroporto, eles foram comigo. Fomos no McDonald's e tal. Hoje, quando veio da escola, ele já olhou o Bob's. Aí a antena, né? Pai, eu quero um milkshake. E eu estudando essa mensagem do não, eu dei um não. Não, hoje não, né? Mas foi um não assim espiritual, né? Eu fiquei bem em dizer aquele não. Porque muitas vezes a gente quer agradar dizendo sim, vai meu filho. E a criança fica cheia de vontade. E essa criança depois vai ser um adulto, que não vai entender os limites e as frustrações da vida. E ela faz uma correlação daquilo que ela aprendeu e do que ela está vivendo com Deus. E ela não aceita de forma nenhuma um não. Bate o pé, se revolta, vira uma criança birrenta. Porque sempre você diz sim, sim, sim. Ah, eu quero pular daqui do 3º andar. Sim, pule, meu filho. Já pensou se a gente fosse dizer isso? Uma vez o meu filho disse para mim: pai, eu quero voar. Já pensou, eu moro no 3º andar, 3º ou 4º? 3º. Já pensou se eu digo: pode voar, meu filho? A gente precisa dosar, a gente precisa entender que Deus sempre quer o melhor para a gente. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versículo 2b. Para quem não sabe, B é a segunda parte do versículo. 2b e versículo 3. Pastor Salles, você está com o microfone aí? Lê para a gente, por favor. Tiago 4. Se você está sem Bíblia, sente do lado de um crente aí. E se você, hoje é iPhone e tudo, se você vê que tem alguém sem Bíblia, chega perto dele, fala assim: varão, estou contigo. Lê com ele aí. É importante que nós vamos estudar e discorrer bastante hoje sobre dentro da Bíblia. Tiago 4, versículo 2b e o 3. Pode ler, pastor Salles, por favor. 2b. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Nada tendes, porque não pedis. Pedis, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Amém? Querido, o não de Deus, ele pode ser, na nossa vida, uma consolação. A resposta negativa às nossas orações pode ser uma bênção. E também o não de Deus pode ser um livramento para a sua vida. Quando a sua resposta é contrária às nossas orações, pode ser o maior gesto de amor e misericórdia que Deus está tendo com você. O não de Deus, ele é muito importante. E eu queria refletir com você sobre as pessoas que se queixam, como muitas vezes nós somos uma dessas pessoas que se queixam, mas sem razão. Muitos são os que têm hoje tanto mais do que eram e tanto mais do que tinham, e estão mais honrados do que estavam e ainda se queixam. Vamos fazer uma análise? Analise a sua vida há 10 anos atrás. O que você tinha e o que você tem hoje. Tudo que Deus já te deu, tudo que Deus já te abençoou. E muitas vezes nós estamos fazendo como o povo de Israel no deserto, murmurando. Estamos nos queixando, mas a nossa queixa, ela é sem razão. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Adão, vamos analisar Adão. Quem era Adão? Adão era quem? Nada. Ele não era nada, ele não existia. Não é isso? E depois, ele passou a ser o quê? Uma estátua de barro. Foi isso? Já é uma evolução. Concorda? Depois Deus veio e soprou sobre ele. Ele passou a ser alma vivente, passou a ser um homem. E depois Deus entregou, olha só o processo, a evolução. Depois Deus entregou a ele o domínio e a presidência sobre o ar, sobre o mar e sobre a terra. Ele passou a ter domínio sobre os animais, sobre os pássaros e sobre os animais do mar. Olha só, ele não era ninguém.
E ainda assim, ele passou por um processo de promoção muito grande. Mas ainda assim, Adão e Eva não estavam satisfeitos. Eles queriam mais. E o que uma pessoa, depois de ter tudo isso, ainda pode querer ter? Eles queriam ser igual a Deus. Porque no momento que a serpente chegou lá com Eva e disse assim, ó, é certo que vocês não vão morrer. No dia que vocês provarem dessa fruta, vocês vão ser igual a Deus. Então, Satanás plantou no coração deles a semente de uma ambição maligna. Muitas vezes nós estamos nos queixando, mas estamos nos queixando sem razão. Deus tem nos abençoado, Deus tem te dado, Deus tem prosperado a sua vida, mas ainda assim o nosso discurso, o nosso olhar para a vida, ele é tolo, ele é mimado. Nós não nos acostumamos muitas vezes quando ouvimos o não. O não, ele gera em nós algo terrível. Você já pediu alguma coisa para alguém, a pessoa disse não. Você ficou assim, né? Você já viu aquelas pessoas que mudam com você quando você diz não para elas? Ele disse não, aí já não fala direito com você. E outras, tem aquelas pessoas que têm dificuldade de dizer não, né? Diz sim para tudo. Vai lá em Belford Roxo andando, vamos. Né? O cara diz sim, ele tem medo, ele tem aversão de dizer não, sabe por quê? Porque ele também não gosta de ouvir não. É assim. E nós precisamos entender, querido, que a evolução, a ambição, ela é importante, você sempre tem que querer crescer, mas a nossa queixa está sendo sem razão. Quem era Adão? Anteontem nada. Ontem barro, hoje homem, amanhã Deus. Adão estava descontente, mas sem razão. Vamos analisar outro homem? Davi. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 7. Pastor Salles, você é o meu leitor oficial hoje. 2 Samuel 7, 8. Quem achou diz amém? Você participava do Espada para o Ar? Quem lembra disso? Ninguém quer dizer que é velho, né? Eu participei, Espada para o Ar, tinha que colocar a Bíblia assim, né? Escola Bíblica Dominical. 2 Samuel 7, versículo 8. O que diz? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz, tomei-te de trás das malhadas, das ovelhas, para ser sobre o meu povo príncipe. Olha só, olha a evolução. Quem era Davi? Davi não era nada. Ele estava ali na cidade de Belém. Belém, uma bonita cidade. Geralmente quem é de Belém tem algo assim precioso na sua vida, né? Apesar da minha Belém não ser essa Belém, né? Então, para quem não sabe, não entendeu a piada, eu sou de Belém do Pará, da terra do verdadeiro açaí. O açaí que vocês tomam aqui é tudo mentiroso, viu? É milkshake. Voltando aqui para a mensagem, quem era Davi? Saiu de lá, de trás das malhadas. Ele se tornou príncipe. Deus não só mostra para onde você vai, mas Ele te lembra de onde você veio. E a gente precisa entender isso. De onde você veio, o que você tinha antes, né? Eu era da época também do quichute. Rapaz, era lindo o quichute, amarrava aqui por trás, né? E eu ia feliz, olha, o meu quichute. Hoje, o pessoal, o adolescente, se ganhar um Nike, se não for da série, né? Não sei se é isso que fala, série. Eu digo isso porque eu não tenho. Se for, ele já está descontente. Viu o que o pastor José falou recentemente? Nossa alegria era ir para o Bob's, McDonald's. Agora se você diz para o filho, vamos no Bob's, ele falou, que maldade, Bob's. Parece que é uma tortura. Gente, a gente está sempre procurando mais, se queixando, mas Deus tem nos abençoado tanto. Ele diz, eu te tirei de trás das malhadas, para te tornar príncipe de Israel. Se a gente for olhar para esse quadro, querido, a gente vai ver que as nossas queixas não são razoáveis. Em Mateus 20, versículo 21 e 22, não precisa abrir a sua Bíblia, os filhos de Zebedeu, eles fazem um pedido a Jesus, um dos pedidos hilários. A mãe de um deles chega para Jesus e diz assim, você poderia dar um lugar de honra para os meus 2 filhos? Eu estou botando na minha linguagem. E os 10 discípulos que ouviram isso ficaram revoltados. Mas eles não ficaram revoltados por causa do pedido da mãe pelos 2. Eles ficaram revoltados porque eles também não tiveram aquela ideia. Porque, na verdade, eles queriam aquelas honras para si. E analise o contexto.
Eles pediram isso no momento em que Jesus estava falando da crucificação. Enquanto Jesus estava falando da cruz, eles estavam de olho na coroa. Enquanto Jesus estava falando da dor, eles estavam de olho no poder. Eles queriam a honra. E quem eram esses discípulos? Eram pescadores, remendadores de rede. Depois houve uma promoção, digamos, eles se tornaram apóstolos, discípulos de Jesus. Mas ainda assim eles não se contentaram, eles queriam o quê? Um lugar de honra sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Eles queriam se promover, eles queriam algo, eles queriam a glória, eles queriam a atenção. Muitas vezes somos assim, nos queixamos, mas as nossas queixas são sem razão. Nós estamos muitas vezes com as nossas ações dizendo para Deus, nós não somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Sempre que pedimos grandeza, Deus nos dará um cálice. Sabe por quê, querido? Quando eles disseram assim, nos dá um lugar de honra, Jesus falou assim para eles, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Eu vou experimentar um cálice, e um cálice amargo, o cálice da dor. Muitas vezes nós queremos o sucesso, nós queremos a glória, mas não queremos beber do cálice da dor. Não queremos pagar o preço para ter isso. Deus está nos dizendo, trouxe você aqui para dizer, querido, se você quer alcançar algo, você precisa pagar um preço. Nós estamos sendo ministrados diretamente, querido, que Deus vai fazer uma revolução nessa cidade, através dessa igreja, e a igreja é você, mas nós precisamos pagar um preço de oração, de jejum, de busca pelo Espírito Santo de Deus. Jesus estava dizendo, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque o que eu vou passar, nenhum de vocês passariam. Era isso que ele estava dizendo. E o que a gente conclui, querido? Que sempre que nós vamos pedir uma grandeza, Deus vai nos dar um cálice. Que após você beber desse cálice, você vai estar aprovado para receber essa grande grandeza de Deus na sua vida. E muitas vezes nós não queremos. Os que pedem sem saber. Muitas vezes nós não sabemos o que pedimos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que se Deus fosse responder todas as suas orações? Você já parou para pensar se Deus fosse responder a oração de Elias quando ele estava em depressão? Ele queria morrer, né? Você já orou assim? Ô Senhor, eu quero sumir. E Deus fizesse isso com você? Né? Seria um favor, estou brincando, né? Seria algo bem interessante, né? Porque eu e você somos complicados. Nós somos esquisitos, né? Tem dia que a gente não está bem. Mas ainda assim, Deus morreu por você sendo esquisito. Ele te ama muito. Querido, muitas vezes nós pedimos, mas não sabemos o que pedimos. Vejamos alguns exemplos. Raquel. Raquel fez uma das mais importunas petições que uma mulher pode fazer a um marido em sua vida. Sabe o que ela disse? Dá-me filhos, senão eu vou morrer. Foi a oração de Raquel. Isso está registrado em Gênesis 30, versículo 1. Sua petição foi atendida, mas o resultado foi ao contrário. Entenda o seguinte, ela pediu, dá-me filhos, senão eu vou morrer. Mas o efeito da sua petição foi ao contrário, porque Raquel, no seu segundo filho, morreu no parto. Ela queria ter a vida, mas teve a morte. Ela queria alegria e trouxe o luto. Pense comigo, querido. No seu segundo filho, quando ela estava sentindo aquelas dores, a parteira disse assim, calma minha filha, que agora você vai ter esse filho. E naquele momento que ela estava para morrer, ela disse, Benoni, esse será o nome do meu filho, que significa filho da minha dor. E Jacó diz para ela, pega aquele menino e diz, esse nome não será Benoni, será Benjamim, filho da felicidade. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que não importa a sua dor, Deus pode transformar a tua dor em felicidade. E naquele momento ela teve o segundo filho, mas o que eu quero que você entenda, que ela pediu, dai-me filhos, senão eu morro. Mas no que ela cuidava de não morrer, ela morreu. Lembre-se, aonde você tem pecado na sua oração, o que você tem pedido diante de Deus. Vamos analisar outra história? Sansão e o filho pródigo. Quem foi Sansão? Aquele homem que com uma queixada de jumento destruiu 1000 homens. Ele era o cara. Esse homem, agora eu quero que você comece a visualizar essa cena. Um homem robusto, agigantado, bonito,
A Bíblia não diz que é bonito, bonito foi por minha conta. Um cara elegante, com os olhos vazados, sendo humilhado e desonrado diante dos seus inimigos. Por quê? Porque ele tinha pedido aos seus pais para casar com uma mulher filisteia. E aquela mulher foi a causadora das maiores brigas entre ele e os filisteus. Foi ela que traiu ele, foi ela que levou ele a ficar com seus olhos vazados. Tudo por quê? Porque ele tinha pedido para casar com uma mulher que não era do povo de Deus. O filho pródigo, o que ele pediu? Ele pediu a morte do pai. Senhor, meu pai, me dá a minha herança. Não foi isso que ele pediu? O que o pai fez? Deu a herança a ele. Mas o que aconteceu com o dinheiro que ele recebeu? Ele se viciou, ele experimentou as piores coisas do mundo, e a Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos, e não podia. Olha o quadro de Raquel, de Sansão e do pródigo. Eu pergunto para você, pediria Raquel um filho se soubesse que ela teria morte? Sansão se casaria com Dalila se soubesse que aquele casamento faria com que seus olhos estivessem sendo vazados e ele passasse pela maior vergonha da sua vida? Pediria o filho pródigo pela herança do seu pai se soubesse que essa herança ia trazer fome, miséria e desonra para a sua vida? Responde para mim isso. Eles pediriam? Se a resposta é não, por que vocês acham que eles pediram? Você já sabe a resposta. Sabe por quê? Porque eles não sabiam o que estavam pedindo. E muitos de nós somos assim. Isso nos ensina a aceitar o não de Deus. Isso nos ensina que muitas vezes Deus está te dizendo não, porque Ele te ama. Isso nos ensina a dar graças pelo não de Deus. Porque o não de Deus, muitas vezes Ele te disse não, porque Ele está te dando um livramento de algo que pode destruir a tua família. Você pediu uma coisa, mas tem que ser, eu quero que aconteça. Aí você bate o pé, igual a criança mimada, né? Eu quero, Senhor. Aí Deus está te dizendo não, porque Ele te ama muito. E você precisa entender que Ele quer o melhor para a sua vida. Você pode levantar suas mãos comigo e dizer: Senhor, muito obrigado, porque muitas vezes o Senhor me disse não. Amém? O não de Deus é porque Ele te ama. Ele conhece o futuro. Ele sabe o que é melhor para você. Ele nos atende, não segundo a nossa vontade, mas segundo a sua perfeita vontade. Essa é a palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 11 e refletir com você sobre os que se submetem à vontade de Deus. Lucas 11, inclusive esse texto foi o texto que o pastor Josué usou no sermão de domingo. Lucas 11, versículo 9 ao 13, pastor Salles. Lucas 11, 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Versículo 11. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Amém? Vamos refletir sobre esse texto. Jesus ensina no Sermão do Monte: pedir e dar-se-vos-á. E para maior confirmação desta promessa, ele acrescenta: pois todo o que pede, é o que diz a palavra, não é isso? Pedir, você pede, Deus vai dar. Porque todo o que pede, recebe. Agora vamos lá. A Bíblia não diz assim: todo o que pede, recebe o que pediu. Ela não diz isso. Ela diz que todo o que pede, recebe. E muitas vezes recebe ao contrário da sua petição, mas recebe. Quantos estão entendendo a revelação? Diga amém. Todo o que pede, recebe. Mas o entendimento maior sobre isso é que muitas vezes nós recebemos ao contrário do que nós pedimos, mas a confirmação vem aí. Ele usa uns exemplos familiares para que a gente entenda. Quem é pai aqui, levanta a mão. Pai ou mãe? Quem não é pai e mãe aqui também levanta a mão. Quem quer casar, diga glória a Deus. Eita, Deus vai derramar uma unção de glória nesse lugar, Senhor.
Tem irmã ali que quase falou em línguas ali atrás. Casamento é bênção, né? Por falar nisso, às vezes você está orando por uma pessoa, você diz, Senhor, eu quero casar, mas tem que ser a Maria. Se não for a Maria nem te olha, cara, vai para outra. A pessoa fica, sabe, me dá essa, e fica encanada, né? Tem gente que perde tempo, né? Vai uma dica para os homens, né? Põe o teu brilho masculino, mostra que você é um cara elegante, cheio do Espírito Santo de Deus, e não fica, sabe, às vezes a gente fica insistindo em algo que Deus já disse não. Eita, Deus está falando. Precisamos nos submeter à vontade de Deus. Ele diz, todo que pede, recebe. Qual é o pai que sabendo que o filho pede pão, vai dar o quê? Pedra. Qual é o pai que faz isso? Ninguém. Você faz isso? Eu não faço. Eu pedir pão, você vai dar pão. Porque você é um pai natural. Quanto mais o pai celestial, ele vai fazer melhor. E ele usa pão e pedra. Qual é o filho que se pedir um peixe, Deus vai dar uma cobra? Qual é o filho que se pedir um ovo, Deus vai dar um escorpião? Ovo, logo ovo, que ovo mexido de manhã frito é uma delícia. Não é verdade? Qual é o filho que pedir isso para o pai? Deus, a Bíblia diz que ele não vai rejeitar. Então vamos entender o porquê disso. Essa é a razão porque Deus ama os seus filhos e muitas vezes ele tem dito assim para você, não. Diga comigo, não. Olha a pessoa que está do seu lado, diga assim, não. É ruim ouvir um não, né? Mas um não, muitas vezes, é Deus te dizendo, eu te amo. A gente não gosta de ouvir não. Essa palavra, ela traz muitas coisas ruins. Mas hoje eu estou falando sobre o não de Deus. Mas olha só, às vezes nós somos tão nécios, que nós não sabemos distinguir, preste atenção, querido, nós não sabemos a diferença de pão e pedra. Nós não sabemos a diferença de peixe e escorpião. Nós não sabemos a diferença de um ovo para uma serpente. Sabe por quê? Muitas vezes Deus tem dito não para você porque você tem pedido pedra. Você tem pedido escorpião. Essa é a razão. Você tem pedido algo errado. É por isso que o texto áureo diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Nós precisamos entender isso, querido. Que Deus está nos dando livramento por algo tão perigoso que a gente está pedindo. Você vai pedir um escorpião, ele vai te picar, você vai morrer. Essa analogia, ela é profunda, porque muitas vezes nós estamos pedindo algo que vai nos levar à destruição. E querido, quando as coisas não dão certo, não fique frustrado, não fique em depressão. Meu Deus, o que está acontecendo? Coloque a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele cuida de você, Ele sabe do teu futuro. Ele sabe o que é melhor para você. Ele te trouxe aqui hoje, porque talvez você está insistindo em algumas coisas que Ele já disse não, mas Ele está dizendo não porque eu te amo. Não porque eu te quero bem. Essa porta se fechou aqui, mas eu tenho uma outra ali para abrir na sua vida. Deus sabe o melhor. Muitas vezes nós somos imediatistas, nós queremos resolver as coisas logo, agora. E Deus está dizendo, espera. Nós estamos trocando o eterno pelo imediato. Você lembra de Jacó? Lembra de Esaú? Que Jacó estava ali fazendo aquele ensopado gostoso. E Esaú chega com fome e diz assim, meu Deus, que sopa gostosa, que comida gostosa. Ele diz assim, tudo bem, eu te dou, mas você me vende a bênção da primogenitura. Sabe o que ele disse? De que isso me vale? Sabe o que ele fez? Ele trocou o eterno pelo momentâneo. E muitas vezes nós estamos fazendo isso, negociando as promessas e os sonhos de Deus por uma sede e uma fome momentânea. Jesus fez ao contrário. Sabe o que ele fez? O diabo chegou para ele e disse assim, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele fez ao contrário. Ele trocou o momentâneo pelo eterno. Porque ele vinha de 40 dias de jejum. E querido, uma pessoa 40 dias sem comer, o que ela mais deseja? Pão. O diabo sabe disso, ele trabalha dentro das nossas preferências. Por isso que Tiago diz, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando a seduz e o atrai. Se você não gosta de uma bebida, o diabo não vai te tentar na bebida, não. Se você não gosta de um tipo de comida, vou te dar um exemplo bem chula, o diabo não vai te oferecer essa comida, ele vai te oferecer naquilo que te seduz e que te atrai. Mas nós precisamos entender, querido, que nos detalhes Deus está cuidando de nós. Nos detalhes Deus cuida de cada um de nós. Querido, Deus
Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E olha que para alguns não tem dificuldade nenhuma, é só olhar daqui você já sabe quantos. Mas não é porque Deus está interessado em dados matemáticos, não, querido. Sabe por quê? Porque cada parte da sua vida é muito importante para Deus. É o que a palavra do Senhor diz. Cada parte da sua vida é muito importante para Deus. Nós muitas vezes estamos questionando, mas sem razão, pedindo algo para Deus que não vai valer em nada. E eu quero concluir essa mensagem, querido, dizendo que o apóstolo Paulo fala que Deus nos assiste em nossas fraquezas porque não sabemos orar como convém. Por que a gente não sabe orar como convém? Porque muitas vezes nós não conhecemos o futuro. Mas quem conhece o nosso futuro? Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. E nós precisamos atentar para 2 princípios espirituais que vai nos ajudar muito nas nossas orações. Primeiro, devemos sempre orar e pedir a Ele o que nós necessitamos. Porque quando às vezes a gente pede para Deus algo que não precisa. Você já viu aquelas pessoas que oram assim, Senhor, pode tocar Lucas, Senhor, me dá essa vitória, para que todos os meus inimigos vejam que eu sou o cara, que tu estás comigo. Não tem esse tipo de oração, a pessoa está orando errado, ela está orando e pedindo cobra. Você entende isso? A pessoa está pedindo escorpião. As nossas orações precisam ser dentro daquilo que eu necessito. Senhor, o que eu preciso? Sabe por que a Bíblia diz, pedis e não recebei porque pedis mal? Porque nós não sabemos o que pedir e como pedir. Sabe o que nos falta? Sabedoria e intimidade com Deus. Você que é casado, você não sabe o que a sua esposa gosta? Você que está namorando, está noivo aí, você não sabe as preferências do seu cônjuge? Você não faz as coisas para agradá-lo? Porque você tem intimidade. Com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos pedindo coisas erradas, porque nos falta, sabe o que? Intimidade. E Deus está nos dizendo essa noite, você precisa desenvolver uma vida de intimidade, para saber até o que pedir. E Deus muitas vezes está te dizendo não, porque Ele cuida de você. Querido, a oração, ela é a chave do avivamento. Nós estamos sendo bombardeados pela nossa igreja. Eu louvo a Deus, querido, eu não sei se você tem esse mesmo sentimento, mas terça-feira nós estávamos na reunião dos pastores e a gente começou ali a chorar, com o mesmo sentimento algo que eu estava tendo nessa semana. Eu falei assim, Deus, muito obrigado pelo privilégio de fazer parte dessa igreja. Quantos já tiveram esse sentimento? Eu fiquei olhando assim, pastor Josué, e falei assim, meu Deus, eu admiro esse homem, é verdade. Pastor Josué, eu não sou só fã dele, né? Porque tem o fã e tem o discípulo, né? O fã, ele admira a performance. Eu sou fã dele e ainda sou discípulo, né? Eu ponho até o microfone porque eu quero ficar igual ele, tô brincando. Então, para você ter uma ideia, eu fico admirando, eu falo assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de fazer parte disso. Mas eu também tenho entendido que a gente precisa orar mais, que a gente precisa pagar o preço, que o tempo de oração que eu tenho dedicado por dia não é o suficiente para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não é o suficiente para a chuva de avivamento que Deus vai derramar sobre a IBC Bar. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Nós precisamos pedir a Deus aquilo que nós necessitamos. As nossas orações muitas vezes são materiais. Ô Senhor, sai aquele negócio. Não tem problema, Deus quer prosperar. A Bíblia diz em Isaías 1,19 que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você. Mas a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente prioriza a Deus, quando a gente ama a Deus, até aquilo que a gente não pede, Ele nos dá. Ele nos surpreende, porque esse é o nosso Deus. Então a nossa oração precisa ser, Senhor, me dá aquilo que eu necessito. Porque às vezes nós somos tão nécios, que nós não sabemos o que pedimos. Estamos fazendo como Raquel, me dá filhos senão eu vou morrer. Está fazendo como pródigo, me dá minha herança. E se Deus te diz um sim, você se arrebenta todo. Se você tem uma resposta positiva daquilo que muitas vezes você busca tanto, isso vai te destruir, não vai te fazer uma pessoa melhor. E Deus está te colocando no eixo, porque Ele está dizendo, eu tenho sonhos e planos maiores para a tua vida. Eu louvo a Deus, querido, por muitas vezes na minha vida, eu ouvi um não de Deus, e foi dolorido, eu chorei, mas hoje eu entendo, porque Deus me disse não.
que você possa ter a sensibilidade espiritual, entender que muitas vezes esse não é um não de eu te amo. Nós precisamos ser ousados para pedir, porque a Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, porque todo que pede recebe. Deus vai te dar, nem sempre aquilo que você pediu, mas aquilo que você precisa. Devemos sempre, número 2, nos alegrar quando Deus responde não às nossas orações. Deus é soberano, Ele está no controle das nossas vidas, Ele trabalha para o nosso bem, Ele age no seu tempo, de acordo com a sua vontade. Ele sempre tem o melhor para nós, ainda que Ele nos leve para o deserto, ou pelos vales, ou pelas ondas, ou até mesmo pelo fogo. Ele tem um propósito em sua vida, nos transformar à imagem de Jesus. Que nessa noite você receba um não de Deus com amor e humildade. Que você receba um não de Deus. Talvez esse não seja: espere. Deus está te dizendo não, mas só Ele sabe o livramento que Ele tem te dado. Deus continua sendo Deus, como diz aquela canção, quando Ele diz sim e quando Ele diz não. E eu quero refletir com você nessa noite e levar você a agradecer a Deus e repensar e como tem sido as nossas orações, porque a gente tem pedido coisas materiais. Sabe o que a gente tem que pedir? Senhor, me dá mais amor pelas almas, me dá mais paixão pelos perdidos, porque o coração de Deus ama o órfão e a viúva, o coração de Deus ama os perdidos. Se você é uma pessoa que diz assim: eu não gosto de gente, eu não gosto de célula, você está com um problema sério, porque Deus gosta de gente. Deus gosta tanto de gente que Ele se fez gente, viveu entre a gente, morreu pela gente, ressuscitou pela gente e está entre a gente de novo. Então, se você não gosta de gente, você tem uma aversão a Deus. Jesus gostava de estar no meio da multidão, no meio dos pecadores, ali, e as pessoas criticavam. Ele ama as pessoas. Que a gente possa pedir isso a Deus: Senhor, me dá amor. Que as nossas queixas não possam ser sem razão, sem nexo. Agradeça a Deus pelo aquilo que Ele tem te dado. Analise quem você era e quem você é hoje. Deus te ama muito. Deus te trouxe aqui para te dizer não. Mas por trás desse não, tem um sim de bênção tão grande na tua vida. Por trás desse não, tem um rio de Deus transbordando sobre a tua vida, sobre a tua família. E sabe o que vai acontecer? O diabo agora está oferecendo um pão momentâneo, mas depois os anjos vão vir te servir com alimentos espirituais, com alimentos duradouros, em que você vai glorificar o nome santo do Senhor. Eu convido você nesse momento a ficar de pé. Feche os teus olhos. Dá um sol maior para mim. Eu queria que você pudesse nesse momento levantar as tuas duas mãos e começar a agradecer a Deus por muitas vezes Ele tem te dito não. Faça isso. Levanta a tua voz, eu não estou ouvindo a voz da igreja. Começa a agradecer a Ele, querido. Começa a orar, esse é um momento espiritual. Eu queria que a banda estivesse aqui, por favor. Levante a sua voz, querido, levante as suas mãos. Onde está o som da igreja do Senhor? O Espírito Santo te trouxe aqui para renovar a tua fé, para te dizer que te ama muito, que muitas vezes a agitação do dia a dia nos tem levado a não nos concentrar naquilo que Deus tem nos dado. Mas hoje é um dia de milagres. Oh, oh. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem. Diga isso. Quando dizes sim, ore isso. Se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio está. Você pode erguer as suas mãos essa noite, diga isso pro teu Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. Ainda que a dor, e ainda que a dor me
estás me ensinando que sempre és Deus. Pode acender as luzes aqui, Janinho, por favor. Eu não sei como você veio aqui essa noite, mas muitas vezes você sem você saber, Deus está te dizendo não, para que hoje você dissesse sim. E eu quero fazer um convite para você, querido, que ainda não conhece esse Deus que pode governar a nossa vida, esse Deus poderoso que morreu na cruz por amar tanto a minha e a sua vida. Se você hoje ainda não conhece esse Jesus, e você decide no seu coração receber esse Deus que pode fazer milagres na sua vida, hoje é o teu dia, hein? Hoje é o teu dia. Se você decidir ter esse Jesus no seu coração, eu quero que você me desse um sinal com uma das tuas mãos, levantando as tuas mãos, que eu quero orar pela tua vida. Deus abençoe a sua vida, querida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe aqui na frente. Mais alguém? Deus abençoe lá atrás. Eu quero convidar você gentilmente, querido, a vir aqui na frente. Pastor Sali vai estar aqui recebendo você. Vem aqui na frente, aqui ó. Pode sair do seu lugar, por favor, querido. Querido, eu quero orar por você. Enquanto as pessoas estão vindo aqui na frente, venha, querido, venha. Eu quero profetizar um tempo novo de Deus para a sua vida. Existem muitas pessoas aqui que estão desesperadas ao ponto da depressão. Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Porque Ele te ama muito. Ele tem um plano maravilhoso da sua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Enquanto nós cantamos essa canção, que o Espírito Santo possa encher a sua vida. Não. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a sua voz, ou não, em silêncio. Que o Espírito Santo venha encher a tua vida. Levanta as tuas mãos, igreja, e declare: serás sempre Deus, e sempre me amará. Ele te ama. Oh, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, eu sei que é por amor. Ele estás me ensinando que sempre és Deus. A igreja declara: serás sempre Deus e sempre me amarás. Seja cheio do Espírito Santo, querido. Seja cheio essa noite do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha trazer consolo às tuas petições. Que possamos viver uma revolução numa vida de oração. Sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Eu quero te dar alguns minutos para você, com as suas mãos erguidas, começar a agradecer a Deus. Só agradeça agora, não peça nada, agradeça a Ele. Fala: Senhor, muito obrigado pelo não. Muito obrigado porque um dia o Senhor fechou essa porta, e essa porta ia me levar à destruição. Obrigado, Senhor. Começa a agradecer a Ele, querido. Isso, agradeça, faça subir dos teus lábios o perfeito louvor. Oh, Senhor, nós te agradecemos. Espírito Santo, que possamos receber com alegria o teu não, sabendo que o Senhor nos ama, que o Senhor tem um plano maravilhoso na nossa vida. Recebe essas vidas que estão no altar, Deus, que hoje decidiram te ter como Senhor e Salvador. Escreve o seu nome no livro da vida e começa uma revolução no meio da tua igreja. Nós te oramos, Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Eu queria que as pessoas que fizeram essa decisão hoje fosse ali com o pastor Sali, que a gente quer dar uma lembrança para vocês. E é rapidinho, coisa de 3 minutos, 5 minutos. E eu queria que você abraçasse no mínimo 10 pessoas e dissesse assim: Deus te ama muito, meu irmão. Vá em paz,
Vá no amor de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde.